Então, com esses pensamentos, a gente vai passar a palavra para o nosso irmão Carlos e que ele possa ser intuído pelos Espíritos bondosos e ter aí uma noite tranquila, uma tarde tranquila. Que Jesus possa nos envolver em vibrações de amor e que nós possamos estar receptivos a essas vibrações harmoniosas. O estudo da tarde de hoje, nesse capítulo 2º da parte primeira do Livro dos Espíritos, que fala sobre, da parte 2ª do Livro dos Espíritos, que fala sobre a encarnação dos espíritos, é um instante dessa obra que toca num ponto fundamental da doutrina espírita. Muitos de nós, que já estamos há um tempo na doutrina dos espíritos, ou então aqueles que estamos chegando agora no espiritismo, ou aqueles que estão vindo até pela primeira vez, têm uma certa simpatia pela doutrina espírita, todos nós trazemos dúvidas, questionamentos, algumas questões que estão lá dentro de nós e a gente pergunta assim, mas será que isso existe mesmo? Será que esse negócio de encarnação, como é que isso funciona? Porque são tantas coisas que acontecem na minha vida, e aí a gente se pergunta muito. Que isso também é muito natural, nós nos perguntarmos, nós questionarmos, porque através das perguntas é que nós vamos movimentando o nosso mundo íntimo e vamos movimentando esse mundo exterior que estamos aí. Pois bem, objetivo da encarnação. Primeiro, o que é encarnar? Encarnar vou falar de uma maneira assim mais fácil para nós, tomarmos contato com a carne, estarmos vinculados à vida material, embora dentro dessa lei de Deus, porque é uma lei natural, estar na matéria, estar encarnado ou reencarnado, e aí nós vamos ver que há uma diferenciação entre encarnar e reencarnar. Dentro desse processo natural da lei, Deus coloca isso para nós, para que a gente venha progredir verdadeiramente. Porque nós sabemos que somos imortais, somos espíritos imortais. Todos nós que acreditamos em algo que sobrevive, que transcende a essa vida, nós somos, Kardec fala isso na introdução do Livro dos Espíritos, nós somos espíritas e todo espírita é espiritualista. Então, numa maneira geral, grande parte da população do nosso planeta acredita que há algo além da vida material. Agora, como esse além da vida material se processa, isso aí a partir daí começam as mais diferentes formas de se explicar. E dentro dessa generalidade do espiritualismo, existe a doutrina espírita, ou o espiritismo, que fala não só da existência de Deus, da existência nossa como espíritos imortais, da sobrevivência da matéria, da vida após a morte do corpo físico, dessa comunicabilidade, mas também desse retorno, desse estar aqui, do ir e vir. E a encarnação faz parte desse processo.
Então Kardec pergunta, então qual o objetivo de tudo isso? Para que a gente encarna, afinal? Há aqueles que dizem assim, quer saber? Já são tantos problemas que nós temos que enfrentar nessa vida humana, que não quero mais saber de ter que voltar, não. Vai ser a minha primeira e última vez aqui. Tchau e benção, vou embora, porque eu não quero saber de ficar passando por situações de dificuldade. É o direito de cada um pensar. Muito embora, querendo ou não querendo, nós não só precisamos, nós necessitamos estar vinculados ao corpo, à vida material. E aí, Kardec pergunta, então qual é o objetivo da encarnação? Responde os espíritos, que Deus impõe. Mas Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, por que Deus vai impor algo para nós? Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, essa imposição divina objetiva o nosso aperfeiçoamento. Mas por que Deus vai impor alguma coisa para a gente? Vamos pensar, né, de uma coisa assim, mais simples para o nosso entendimento. Todos nós aqui neste salão, todos nós já passamos, num dado momento da nossa vida, pela fase infantil. Todos nós já fomos criança um dia, não é verdade? Quando a gente é criança, por mais que a gente queira fazer algo que a gente goste, chega o nosso pai, a mãe, um responsável nosso e diz assim, olha, tudo bem, meu filho, tudo bem, minha filha, você quer, mas você não pode fazer. Você quer mais, o melhor para você é isso aqui. E aí a gente fica de birra, faz bico, cara feia, né, se joga no chão, chora, grita. Mas os nossos pais, os nossos responsáveis, muitas das vezes, nos obrigam a fazer algo ou a exercitar determinado tipo de atitude para o nosso bem, para a nossa educação, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso progresso. Mas por que isto? Porque nós ainda não temos condições plenas de discernir o que é verdadeiramente melhor. Se nós, espíritos imperfeitos, seres humanos, homens, mulheres, pais, mães, avós, tios, tias, enfim, se nós já exercitamos isso num patamar um pouco menor, Deus, que é soberanamente justo e bom, que é totalmente amor e justiça, é óbvio que Ele quer o nosso bem. Então, essa imposição do Pai, ela visa o nosso verdadeiro aperfeiçoamento. E aí os Espíritos continuam, que para uns é expiação, para outros é missão. Nós estamos internados num planeta, esse lindo ponto azul, esse lindo pálido ponto azul do universo, que é o planeta Terra. Nós estamos internados neste planeta, que na categoria dos mundos está classificado como um planeta de provas e expiações. E os Espíritos estão colocando aqui para nós que para uns é expiação e para outros é missão. Mas afinal, o que é expiar? A gente espiar o quê? É ficar tomando conta? É espiar? Não, porque tem espiar com X e espiar com S. Esse espiar aqui é espiar com X.
O espiar de ficar tomando conta ali, de ficar analisando, de querer saber e descobrir, é espiar com S. Então não é esse espiar, não, vou ficar olhando o que você está fazendo. Não é isso. Esse espiar é com X. Esse caráter expiatório, ele é como se fosse um verdadeiro filtro depurador. Nós já estudamos há algumas semanas atrás aqui, da questão da criação, do progresso dos espíritos. Os espíritos nos afirmam que nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Então, nessa simplicidade e a ignorância espiritual do ser imortal, ao transitar pelos caminhos da vida, quer esteja no mundo físico, no mundo material, quer esteja no espaço, no mundo espiritual, na erraticidade, nesse nosso transitar do descobrir a vida, no buscar experiências, alguns vão ali de maneira muito devagar, mas muito atenciosa, muito harmônica, vão conseguindo buscar um caminho mais ou menos correto. Outros, movidos talvez por um sentimento de impulsividade ou até de rebeldia, vão passando por situações e essas situações vão marcando o ser. É como se nós, vou trazer ainda a figura do pai e da mãe. A gente criança, aí o papai, a mamãe chega, filho, olha só, vamos fazer o seguinte, se comporta direitinho que nós vamos sair para passear, tudo bem. Eu posso, na condição de criança, na hora ficar deslumbrado, eu vou brincar, e começo a correr para um lado e para o outro, e me arrasto no chão, e faço. Como eu posso me comportar? Eu posso brincar, eu posso me divertir, e no final lá, de um determinado período, um vai estar esbaforido, cansado, se divertiu a beça, mas rasgou um pedacinho da roupa, sujou, ralou um pouquinho o braço, o joelho e tal, sangrou um pouquinho. O outro que foi mais cuidadoso, que foi mais atencioso, no final aproveitou tudo aquilo ali e ainda manteve-se relativamente impecável. Assim somos nós. Nessa nossa estrada ascensional evolutiva, alguns de nós ficamos assim muito vislumbrados com a vida, com tudo, ou até mesmo afoitos, e saímos, partimos para as nossas experiências e algumas marcas vão ficando em nós. Outros, um pouquinho mais cuidadosos ou mais atenciosos às instruções dos orientadores, dos pais, aproveitam todas as circunstâncias que lhes são oferecidas e, ao final de tudo aquilo, ainda conseguem manter-se num estado um pouco mais organizado. Vamos levar isso para as questões do espírito, da aquisição mesmo de toda a bagagem que o espírito possui. Ao nos ligarmos à vida material, quando nós encarnamos, o contato com a matéria causa um impacto muito forte em cada um de nós. E de acordo com esse impacto, de acordo com as nossas expectativas, de acordo com a nossa sintonia com a lei, mas um espírito que ainda está desenvolvendo habilidades, que está desenvolvendo valores, ele consegue sintonizar de uma maneira assim, muito forte com o Pai, com as leis superiores? Todos nós somos guiados pelo Pai. Todos nós.
Então, para aqueles que nessa coisa de ir em busca das aquisições, de ir em busca, né, das experiências, às vezes acabam não medindo consequências, isso às vezes uma ação assim nem tão consciente. A criatura simplesmente vai lá e faz, sem pensar nas consequências daquilo ali. Acarreta para si algum tipo de mácula, algum tipo de marca, alguma impressão fica naquele ser. E aí o que é necessário? Nós precisamos nos burilar. Nós precisamos nos apresentar ao Pai, da maneira assim mais radiosa possível. Por isso nós expiamos. Por isso nós passamos por situações que muitas das vezes para nós encarnados são bastante desagradáveis. Mas quando nós estamos na vida espiritual, a gente afirma com a maior das certezas que para nós aquilo será bom. Porque nós expurgaremos, nós expiaremos. É como se nós estivéssemos lavando a roupa suja interior, as marcas perispirituais que ficaram em nós. Então, para uns é expiação, para outros é missão. Agora, para chegar lá no objetivo final, na felicidade plena, na perfeição, nós temos que suportar as vicissitudes da existência corporal. O que é vicissitude? Vicissitudes são aquelas pedrinhas no caminho. São as pedrinhas no caminho. Muitos de nós, às vezes, dizemos assim, eu joguei pedra na cruz para ter esse tipo de problema, e mais não sei o quê. E aí a gente começa a reclamar, e reclamar, e reclamar, e reclamar. São vicissitudes da vida humana. E são essas vicissitudes, são essas pedrinhas no caminho que estão aí por aí pela vida, que vão fazendo com que nós fiquemos mais atentos ao objetivo que nós temos a cumprir e também para que a gente aprenda a desenvolver a nossa inteligência, para que as nossas ações elas sejam muito bem pensadas, muito bem planejadas, porque há uma consequência de tudo aquilo que nós fazemos. Há uma consequência. Então, temos que suportar as vicissitudes da existência corporal, e nisso é que está a expiação. E a encarnação tem outro objetivo também, de nos colocar em condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação. Então, nesse processo de aquisição de experiências, quando a gente encarna, quando a gente toma o contato com a vida física, nós estamos adquirindo valores, nós estamos, muitas das vezes, limpando o nosso ser, expurgando as nossas máculas, mas também nós podemos, desde agora, desde já, fazer aquilo que nos compete. Executar ações que são, que estão no caráter da lei e que Deus está contando conosco. É claro que há missões e missões. Isso a gente vai ver mais adiante nesse mesmo livro, no Livro dos Espíritos, quando fala das missões e ocupações dos espíritos. Mas existem aquelas pequenas missões e as grandes missões. Os espíritos que encarnam ou reencarnam na Terra como missionários, esses já adquiriram um grau de aperfeiçoamento que está acima
da faixa dos habitantes daquele mundo ali, no nosso caso, do planeta Terra. Agora, nas nossas condições gerais, nós temos pequenas missões a cumprir. Fazer a parte que nos toca na obra da criação. Por isso é que, para a gente fazer isso, a gente precisa tomar um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então, se nós precisamos adquirir valores, experiências num planeta Terra, um planeta de provas e expiações, até para que a gente aprenda a domar a nossa própria rebeldia ao Pai, nós, ao encarnarmos, nós vamos passando por provas, nós vamos nos deparando com problemas, e são nesses problemas que nós encontramos as soluções. Chega um determinado ponto da nossa vida que a gente diz assim, meu Deus do céu, nada para mim dá certo. O que está acontecendo, meu Deus? Eu rezo, eu venho para o centro, eu tento me tornar uma pessoa melhor, eu faço um esforço danado, e parece que o mundo está desabando nas minhas costas. Por que, meu Deus, isso está acontecendo comigo? É o convite a executarmos a parte que nos toca na obra da criação. E aí eu tenho que perguntar assim, para que isso está acontecendo comigo? Existe uma finalidade, existe um objetivo. E se o Pai impõe determinada prova para que eu venha a suportar, é porque o Pai sabe que aquilo é o melhor para o meu aperfeiçoamento. Jamais, em momento algum, nós podemos esquecer da bondade de Deus, da sabedoria divina. Como diz Antônio de Aquino, do amor único de Deus que inspira-nos para o bem. A gente não pode esquecer disso, porque é esse sentimento que nos dá força, que movimenta o nosso mundo íntimo e faz com que a gente busque as forças, as energias necessárias lá do fundo do nosso ser para enfrentar aquilo que é preciso enfrentar. Porque dentro do caráter das provas que a gente passa, existem aquelas que nós escolhemos, existem aquelas que os nossos guias espirituais apresentam para nós e dizem assim, olha só, filho, dentro da sua trajetória evolutiva, você acarretou para si próprio essas e mais outras essas dificuldades. Será que não está no momento agora de se depurar, de expiar, de se limpar dessas máculas, dessas mazelas? E a gente diz assim para ele, eu acho que agora eu me sinto em condições. E aí a gente vem para um mundo desse. E ao chegar aqui, é claro que a gente esquece disso tudo. A gente esquece na nossa área consciencial. Mas nós, espírito, no nosso subconsciente, aquilo está latente. E quando a gente confia de verdade em Deus, a gente entrega e se entrega para Ele e diz assim, Senhor, eu não estou conseguindo agora, nesse instante, compreender. Mas uma coisa eu sei, meu Pai, que o Senhor sabe. E outra coisa eu sei também, que o Senhor já está me auxiliando. Nesse movimento, que é um movimento de entrega nas mãos do Pai,
nós, paulatinamente, nós conseguimos respirar o ar de uma maneira diferenciada. Por quê? Nesse mundo material que nós estamos mergulhados, que nós estamos internados, dizem os espíritos, há os elementos necessários, né, do ponto de vista material, as energias, os fluidos, que nós podemos absorver, como um verdadeiro, como a gente fala assim, meu Deus, eu estou sem gás, né? Eu estou assim, eu estou para baixo, eu estou down, eu estou numa deprê danada. Quando a gente começa a estudar sobre o objetivo da encarnação, sobre a misericórdia e a bondade do Pai, o simples ato nosso de respirar, prestem atenção, meus irmãos, o nosso simples ato natural e involuntário da respiração faz com que a gente absorva desses fluidos que compõem o planeta Terra aquilo que há de melhor para levar o oxigênio a todo o nosso sistema, vai oxigenar o nosso cérebro físico e nós vamos conseguir até raciocinar melhor, abrir o nosso campo mental para as intuições, as inspirações, para as soluções que estão embutidas dentro dos próprios problemas que nós estamos atravessando. Objetivo da encarnação. Objetivo da encarnação. É porque é como se a vida aqui no mundo físico fosse um verdadeiro quebra-cabeça. Leon Denis tem uma obra intitulada O Grande Enigma. Se nós começarmos a meditar em torno disso, a gente consegue desvendar esse grande enigma, que é a onipresença de Deus na nossa vida. Nós começamos a sentir, a perceber, a respirar o hálito divino num mundo de provas e expiações como o nosso. E aí a gente começa a mudar o nosso ponto de vista, ao invés de reclamar da vida, a gente começa a dar graças a Deus, agradecer pelas benditas oportunidades, por esses enigmas escondidos, que a gente começa a enxergar Deus em tudo e em todos. Aprender a enxergar Deus na própria nossa reencarnação. Apareceu o grande enigma. Materializou-se a obra aqui. Então, nessa obra magnífica, Leon Denis, ele fala das leis universais, ele fala da unidade substancial do universo, ele fala da necessidade da ideia de Deus. E nessa busca dessa solução, desse grande enigma, a gente começa a aproveitar aquilo que a Terra oferece e extrair as forças necessárias para o enfrentamento das lutas cotidianas. Então, para que reclamar? Se Deus preparou a nossa casa, o nosso lar, o nosso planeta como um grande laboratório de aperfeiçoamento. E onde é que eu posso descobrir as soluções? Prestando atenção nos sinais que Deus dá para cada um de nós. Prestando atenção. Nesse próprio livro, na segunda parte, que ele fala do livro da natureza, ele cita o céu estrelado, a floresta, o mar, a montanha, a elevação. A gente vai enxergando, vai percebendo, vai sentindo o Pai, Deus, próximo de nós,
nesses instantes em que nós nos colocamos em contato com essas obras magníficas feitas por Ele e sentimos a presença dEle aqui, ali, acolá e dentro de nós próprios. Mas voltando ao objetivo da encarnação. A ação dos seres, Kardec comenta, corporais é necessária à marcha do universo. Olha só. Porque nesse grande plano de Deus, a Terra sendo um pálido ponto azul, nós precisamos ascender, evoluir para todo sempre. Então, há uma marcha do universo. Por isso que a gente recomenda a leitura dessa obra, O Grande Enigma. Porque a gente vai saindo do micro, a gente vai aprendendo a perceber, dentro do nosso nível evolutivo, vai aprendendo a perceber a presença de Deus nessa lei circular para que a gente chegue ao macro. Isso é divino. Isso não é coisa para uma única existência, não, meus irmãos. Isso é coisa para toda a vida, para todo sempre. Mas tá, tudo bem. A gente encarna, já sabe que nós vamos, nesse processo, nessa marcha evolutiva, nós vamos lá no ápice, nos deparar com Deus. Mas e aí? E os meus problemas? E o agora? O que eu estou passando? Isso é muito bonito, né? A filosofia espírita é algo assim que deixa a gente nas nuvens, mas a gente está com o pé no chão. E doutrina espírita é fé raciocinada. Então a gente não vai ficar com a cabeça no mundo da lua, fingindo que as coisas não estão acontecendo, porque as coisas estão acontecendo. E dentro desse caráter evolutivo nosso, das nossas reencarnações, há situações que nós próprios criamos. Há situações que chegam a título de prova e que nós fazemos com que isso vire um verdadeiro tormento na nossa existência. Na 133, Kardec pergunta, se os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, eles têm necessidade de encarnar? Eles dizem que sim. Sim. Todos têm a necessidade de encarnar até o momento em que todo aprendizado for feito pelo ser imortal, e aí ele viverá a vida sem o peso, o guante da armadura física. Vou pegar o exemplo máximo que a gente tem, que a gente conhece, que é o Cristo, Jesus. A gente falou aqui na questão da diferença de encarnar para reencarnar. Jesus passou por todo esse processo de evolução, da simplicidade da ignorância até ao estado perfeito, né, do ponto de vista relativo, porque o absoluto é Deus. Jesus, aqui na Terra, encarnou. Ele esteve aqui no mundo material, num corpo físico como o nosso, uma única vez, aqui na Terra. Mas as suas experiências, os seus valores, as suas aquisições foram sendo desenvolvidas ao longo de todo um tempo que nós não sabemos responder. Isso se deu em outros planos, em outros mundos.
Aqui na Terra ele encarnou, ele não reencarnou. Nós, que somos reincidentes, né, nas nossas falhas, nós que precisamos repetir experiências para fixação de conceitos e valores, nós necessitamos reencarnar aqui no planeta Terra. Então, nessa proposta nossa de objetivo reencarnatório, nós estamos adquirindo habilidades e experiências. Muitas coisas nós já temos conquistadas, mas ainda não estão consolidadas. Por isso que nós reencarnamos. Ah, mas isso eu já sei. Tudo bem. Ah, será que eu sei mesmo? E aí vem o teste, vem a prova. Né? Vou pegar uma prova, provão, teste surpresa, igual lembrar dos tempos da escola. Chega a professora, turma, hoje tem prova. Ai, meu Deus. Aí a gente vai dar dor de barriga nenhum, outro começa a tremer, outro começa... É a questão do psicológico, né? A professora chega e fala, olha só, não, é só um exercíciozinho sem consulta, tá bom? Exercício sem consulta. Vamos lá para ver. Gente, olha só, vamos fazer um exercício aqui, ó, mas ninguém abre o caderno, ninguém abre o livro não, tá? Só para a gente ver, só para a gente sentir se a gente conseguiu aprender a lição, aprender a matéria. Olha só como é que muda. Aí a gente até relaxa, ai, então não é tão difícil assim. Então, isso mexe um pouco também com o nosso psiquismo. Então, quando fala de provas, a gente remete àqueles tempos de escola, ainda mais se a gente teve uma professora ou um professor que era assim muito, muito durão, aí aquele monstro cresce, aí pronto, aí que nada, dá um branco total, dói tudo, aí que não sai nada. Mas quando a gente começa a perceber o seguinte, olha só, o que a professora, o que o professor está querendo de nós? Eles estão querendo nos ajudar, eles estão querendo que a gente aprenda a fazer o exercício sozinho, sem ficar naquela dependência, para que a gente compreenda, não que a gente decore, mas que a gente compreenda. Assim é a vida. A gente diz assim, olha, eu estou treinando a paciência. Eu estou treinando a paciência. Aí eu pego o evangelho, aí tem aquele capítulo que fala da paciência. Aí eu leio, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí eu começo a ler, eu me delicio com aquelas palavras. Aí eu até decoro o texto do evangelho, do livro dos Espíritos, que fala sobre a paciência. Beleza, já é o primeiro passo. Mas eu somente decorei. O objetivo da vida, o objetivo da encarnação é que eu consolide essa ideia, esse conceito, é que eu consolide esse aprendizado, é que eu faça daquilo que está na teoria uma prática vivenciada desse valor moral. E como é que eu vou saber se eu sei, se eu sou ou não sou paciente? É quando algumas vicissitudes aparecem no meu caminho e que eu preciso aprender a colocar aquilo ali para fora. Aí, hoje eu estou com um dia, meu Deus, e a hora não passa, aí eu estou atrasado, e mais não sei o quê, aí a pessoa entrou na minha frente e tal. E aí eu vou vendo, se eu estou conseguindo consolidar esse valor da paciência em mim, nas reações naturais do meu ser. Quando eu começo a agir de maneira harmoniosa, equilibrada, sem ficar fazendo aquele esforço, não, porque eu tenho que ser paciente, não, porque eu tenho que ser paciente, não, porque eu li o evangelho hoje, eu tenho que ser paciente. É o exercício, tudo bem, já estou no estado de contenção, ainda não estou transformado.
Eu estou ali naquela coisa do controlado, é diferente. Já é o primeiro passo. Por isso que a gente precisa ir e vir diversas vezes. Por isso que uma única existência não dá tempo da gente consolidar o nosso aprendizado. Agora, dentro dessa nossa marcha evolutiva, há espíritos que numa determinada ordem de aprendizado, porque aí que a gente vê assim, a inteligência suprema do Pai, nesse grande plano geral da vida. Nessa soma de aquisições e valores, tem coisas que, para um determinado nível de aprendizado, é como se, numa determinada prova, olha só, nisso aqui eu estou encarnando, nisso aqui eu estou reencarnando, é algo muito complexo, mas é como se a gente tivesse diversas vidas numa mesma vida, ou seja, nós temos muitos níveis de aprendizagens para absorvermos, para consolidarmos dentro de nós. Então, tem criaturas que são assim, na própria escala da paciência. Às vezes é altamente paciente com o vizinho, mas não tem a mínima paciência dentro de casa. Né? Às vezes, no trabalho, perde a paciência, mas numa dor muito grande, já consegue manter-se paciente e equilibrado. Olha só como há toda uma diversidade numa própria encarnação nossa. Num próprio tema específico que a gente precisa aprender. Numa das inúmeras existências corporais. No Evangelho, aí a gente pediu para trazer o Evangelho, aí a gente faz esse aqui é o Evangelhão. O Evangelho em letras grandes, em letras garrafais, para a gente não dizer, mas olha, eu estive encarnado, mas eu não consegui aprender aquele negócio, eu não sabia, porque sabe por quê? Eu lia aquele negócio, aí minha vista ficava assim, então, para a gente não alegar que eu não conseguia enxergar aquelas letrinhas pequenas, agora tem o Evangelhão, Evangelho em letras garrafais, tem aqui na casa. Adquiram um de vocês. Então, nesse evangelhão aqui, no capítulo 4, que fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, tem lá na Instrução dos Espíritos, o Espírito Luís, São Luís, falando sobre os limites da encarnação. Então, tem limite? Olha, é a última vez que eu venho aqui. Deus, por favor, não me manda mais problema que eu já não estou aguentando mais. Será que eu posso negociar isso? A encarnação, propriamente falando, não tem limite nitidamente traçado, se considerarmos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito. Visto que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então, à medida em que nós vamos consolidando em nós sentimentos nobres, renovados, os valores cristãos começam a estar muito robustos dentro do nosso ser, nós vamos naturalmente nos desagregando, desvinculando da materialidade. Então, um processo natural. A gente fala assim, eu não quero mais encarnar aqui. Eu posso dizer da boca para fora, mas enquanto eu me identificar com muitas situações que a Terra comporta, mesmo eu não querendo, pela própria lei de sintonia e a afinidade, eu serei atraído para um mundo como esse. É da lei de Deus. E ele fala, em certos mundos, mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro, referindo-se ao corpo. Chega uma certa idade, a gente já não começa, né? Aí tem que fazer exame de vista, que já não começa a enxergar direito, aí dói aqui, dói ali, dói acolá, aí tem que se apalpar para ver se não aparece um caroço aqui e ali, mas não sei aonde. É o nosso aprendizado. Ter contato
com as vicissitudes, com as provas, com as dores, com as expiações, porque é a partir desse contato que tudo será conferido na balança divina. Se eu estou sabendo lidar com as vicissitudes, ou se eu estou me revoltando sistematicamente com a vida, com o outro, com o Pai, comigo mesmo. Quantos de nós ficamos revoltados conosco mesmo? E quando a gente se revolta, a descarga não só de substâncias tóxicas no nosso organismo, já é só para que vocês tenham um gostinho para no dia 25 de novembro vir para o encontro de medicina espiritual, tá? A descarga de substâncias tóxicas no nosso organismo, no nosso perispírito. E aí depois eu digo, não quero mais reencarnar aqui. Mas eu que estou fabricando isso em mim mesmo, no meu próprio organismo, físico e perispiritual. Então ele fala aqui, quanto mais eu vou me purificando, mais o perispírito também vai se tornando diáfano, sutil, a ponto de se confundir com o espírito, e aí não sendo mais necessário reencarnar ou encarnar num mundo como esse. Eu até posso vir, já estando purificado, mas vir a título de missão, assim como o Mestre Jesus fez. Já não tinha necessidade de encarnar aqui, mas veio por amor para nos ensinar a seguir o caminho da luz e do bem e da renovação. E aí ele fala, o Espírito São luz, o próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez etéreo até a depuração completa, que é a base dos espíritos puros. Em mundos mais renovados, em mundos superiores. Mas aqui na Terra, onde nós estamos encarnados, onde nós reencarnamos, nós temos que considerar que é uma necessidade e a gente não tem que encarar isso como uma punição. Porque Kardec perguntou, a encarnação é uma punição? E só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Resposta de São Luís, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que a gente possa realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Gente, vamos entender isso. Isso é um presente para cada um de nós. Ao invés de eu reclamar, eu posso pensar assim, meu Deus, o próprio Pai está me confiando um desígnio superior. Está apontando para mim a parte que me toca na obra da criação. Eu ainda não consigo dar conta de um planeta como Jesus. Mas eu já posso aprender a administrar problemas pessoais, problemas familiares, situações de ordem social, quando eu me uno com outras criaturas. Por exemplo, num trabalho, numa obra social Antônio de Aquino. A gente vai aurindo essas energias superiores, encontrando as próprias soluções em meio às dores. Olha que plano inteligente. E aí a gente, com a luz da doutrina espírita, a gente começa a ter uma visão diferente da vida, da própria encarnação. Agora, se eu começo a me rebelar, porque ele diz aqui, a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. E mais adiante ele diz, aqueles que ao contrário fazem mau uso da liberdade que Deus lhes proporcionam, retardam o seu adiantamento. E assim que por sua obstinação, é aquela criatura que começa a sistematicamente se rebelar, não, é a criança que faz birra, dá peti, se joga no chão, chama a atenção de todo mundo, faz o pai e a mãe passar vergonha, e aí, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora,
Se os pais são educadores, meu filho, tadinho de você, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu compre? Ou então, vou comprar isso aqui para você ficar calado. Não. Vai deixar a criança de birra caída no chão? Olha, estamos indo embora, hein? É melhor você se levantar e se recompor. A criança vai chorar, vai ver que não... Vai chegar um momento que ela mesma vai perceber que aquilo que ela está fazendo é algo ridículo para ela própria. Uma criança. Nós, espíritos, que temos sim as nossas atitudes infantis, quando eu começo a me fazer de coitadinho, de vítima, né, porque eu estou sofrendo, aí me jogo no chão, quero que todo mundo tenha dó de mim, porque eu quero ser o centro das atenções, Deus está me observando. Deus está enviando recursos de renovação a todo instante. Mas o Pai quer que nós nos recompusemos, que nós nos levantemos. Mas eu estou com dificuldade mesmo para levantar. Vamos pedir ajuda. Ajuda de que o céu te ajudará. Batei que a porta se vos abrirá. Pedi e obtereis. Mas esse movimento precisa partir de nós. Porque há uma solidariedade universal. Há uma solidariedade universal. Então, dentro dessa proposta solidária universal, porque Kardec fala aqui, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza, no comentário da questão 132, a gente vai compreendendo o seguinte, que quando eu começo a perceber que tudo é solidário na natureza, que essas provas, essas dores, essas lutas, essas expiações, essas vicissitudes que estão no contexto da minha existência, são importantes para que eu aprenda a agir de conformidade com a lei. E quando a gente dá esse clique, então é isso, agora eu estou começando a entender. E a gente começa por isso que doutrina espírita, sendo a fé raciocinada, vai fazendo com que a gente vá compreendendo melhor o objetivo maior da vida, o objetivo da encarnação. O que a gente está fazendo aqui afinal? Será que a gente vem aqui para passar 70, 60, 80? Hoje em dia a expectativa está melhorando, né? 100 anos. Para quê? Por quê? Tudo isso que a gente está executando até agora, tudo isso que a gente está aprendendo até agora, isso vai ficar lá no caixão, debaixo da terra? Para onde é que isso vai? Isso é patrimônio nosso. É patrimônio nosso. Do bem que foi multiplicado, ou do talento que foi enterrado. A gente vai ter que prestar conta. Então, se a gente enterra esse talento, nós mesmos, ao nos apresentarmos, nós vamos nos sentir muito mal com isso, e a gente vai falar, meu Deus, que mancada, que vacilação minha, olha como eu fui, né, completamente tolo. Preciso correr atrás do prejuízo. E aí é quando a gente pede, a gente implora, e as expiações chegam. Então, se nós estamos num processo expiatório, que não é fácil, meus irmãos, a gente fala, mas assim, só quem está vivendo sabe que não é fácil expiar, né? Passar pelas grandes dores, pelas grandes provações, do ponto de vista físico e moral. Quem está sentindo na pele essa emoção, que está vivendo na carne e passando por isso, sabe o que é isso. Não é fácil. Mas também não é o fim do mundo. Porque a vida continua. Porque é um degrau rumo à infinidade. Quando
a gente compreende isso, se esforça, pede ajuda, se ama e vai à luta, procura descobrir o que Deus quer que eu faça, qual a parte que me toca na obra da criação. Quando dá esse estalo, esses espíritos vão chegando mais rápido ao objetivo. É o que os espíritos respondem aqui na 133A. E além disso, as aflições da vida são frequentemente a imperfeição, a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições ele possui, menos tormentos. E aí uma dica, para que a gente comece a ir se limpando dessas máculas. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá menos tormentos que decorrem desses defeitos. Então, se eu sou aquela criatura altamente possessiva, ciumenta, aquela criatura que sou completamente fechado dentro de mim mesmo, ou então, aquela criatura altamente ambiciosa, que eu quero tudo de todo mundo, eu estou acarretando para mim mesmo dificuldades, amarras, problemas ainda maiores. Então, por questão de inteligência, porque doutrina espírita é fé raciocinada, se eu quero evitar isso para mim, eu já preciso começar a aprender a lidar com isso. Eu não vou ficar aprendendo A, B ou C, porque fulano, beltrano, cicrano, isso é meu, isso não é, querer controlar tudo e todos. Eu tenho que aprender a controlar a minha própria vida, a gerenciar a minha própria encarnação, porque essa responsabilidade é pessoal e intransferível. Aprender a gerenciar a sua própria encarnação. Nesse particular, a doutrina espírita nos ajuda muito. As leituras, os estudos, as mensagens que nós recebemos do plano espiritual, o atendimento fraterno, os encontros, os cursos, os passes, nós temos um manancial de amor que ajuda a robustecer a nossa alma. Então, meus irmãos, que nós sejamos efetivamente felizes por estarmos aqui, gratos a Deus, gratos por termos a vida plena, graças a Deus, com dificuldades, com pedras, com tropeços, sim, mas são esses tropeços, essas dificuldades que vão fazer de nós seres mais fortes, mais confiantes, mais conscientes do objetivo maior, que é um dia sermos perfeitos também. Que Jesus nos abençoe e que o Pai, o Senhor da vida, continue a nos sustentar com essas vibrações de amor. Muita paz. A mediunidade é inerente ao espírito, todos temos num nível ou no outro. Então, com esse pensamento, que possamos nos mantermos harmonizados, sendo envolvidos pelos espíritos bondosos, sabendo que a atividade, como usarmos essa situação do espírito da mediunidade, dessa forma sim seremos avaliados ao retornar à casa do Pai. Como usamos essa ferramenta poderosa? Então, com esses pensamentos, que possamos nos manter tranquilos, em silêncio, sabendo que aqui estamos sendo envolvidos por espíritos bondosos, para que possamos ouvir a palavra do plano espiritual. Meus irmãos, Jesus traga paz e segurança através dos estudos espirituais de enlevo e de entendimento da realidade da reencarnação
que todos estão envolvidos no processo de elevação espiritual. Compreender o sentido da reencarnação é olharmos o programa divino que todos estamos passando nas várias etapas da humanidade. Cada um de nós é um personagem vivenciando na história a sua parcela, a sua colaboração, fazendo com que sejamos um mecanismo para o progresso diante das provas que todos temos que passar para a naturalidade do ser espiritual em busca da perfeição. Todos nós estamos fazendo isso, caros irmãos. Se olharmos as oportunidades que nos são chegadas em cada existência, iremos avaliar o conhecimento que a lei de Deus, através do Evangelho de Jesus, nos demonstra a vontade de servir, nos demonstra a vontade de nos tornarmos melhores, nos demonstra a vontade de amar. Ah, caros irmãos, com Jesus a humanidade avançou, desabrochou seu sentimento e se posicionou com determinação para saber o que é ser filhos de Deus. Todos nós estamos assim, vivendo na encarnação, provas dolorosas, expiações que são necessárias para retomarmos as ideias diante da direção para Deus. E o que a Casa Espírita tem a oferecer? Com as instruções que os Espíritos superiores trouxeram pelas mãos de Allan Kardec, na codificação dessas informações, nós temos recebido, todos nós, a ideia da imortalidade da alma, a ideia da individualidade de cada um de nós, a ideia da nossa elevação com os passos seguros diante das vicissitudes da vida, diante das provas que passamos. Ah, caros filhos, se todos soubessem entender que muitos espíritos, ao mergulharem no corpo, dando comprovação da naturalidade deste amor, não estão somente nos templos religiosos. São espíritos operantes, são espíritos que dão demonstração do amor. E eles mergulham num corpo e se tornam homens trabalhadores do bem, onde quer que estejam, movimentando a humanidade, amparando aos sofridos, trazendo informações nas pesquisas, dando a sua parcela no socorro nas várias áreas que a vida proporciona. A religião é o momento do estudo e do entendimento para onde ir. E o espírito encarnado traz consigo a visão do que já sabe, do que já conheceu. Sendo assim, caros filhos, vamos ver a Casa Espírita, nesse período que todos estão vivendo, de mais uma etapa de trabalho,
oferecendo o exercício do bem, através do trabalho do socorro ao próximo, através da mediunidade, na convivência com os espíritos que vos ajudam, através dos momentos do equilíbrio na palavra segura a um coração aflito, todos estão se distanciando das dores, aprendendo a amar. Sendo assim, meus irmãos, vamos nos amar. Não vamos reclamar uns dos outros. Cada um se encontra numa etapa de entendimento. Mas se soubermos entender que estamos fazendo parte dessa etapa na própria história da humanidade, todos nós iremos executar a parcela no sentido de que Deus, de que Jesus, os bons espíritos nos esperam, nos sustentam, nos auxiliam no processo que todos estamos passando na encarnação. Todas as dores passarão, todas as lutas cessarão, quando o homem entender que deve vencê-las em si mesmo. E Jesus, que os guias espirituais da casa proporcionem a todos muito trabalho no exercício do bem em vossos corações. Um abraço do vosso irmão altivo a todos, sabendo que a mediunidade, ela somente é um instrumento para que o espírito alcance essa elevação. Mas de que vale o instrumento nas mãos daquele que não sabe o que fazer? Aprendamos a conhecer a mediunidade como estímulo para o progresso na vida espiritual. Que Jesus, que todos estejam em paz nas vibrações do Mestre Jesus. Graças a Deus.